Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. No dia de ontem, dia 6 de agosto de 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um seminário internacional sobre a economia brasileira e investimentos no Brasil, promovido pelo Aspen Institute, uma instituição americana. Como sempre, o ministro foi questionado a respeito das muitas questões ambientais que enfrentamos hoje no Brasil e em relação às restrições que os investidores internacionais fazem hoje a investimentos no Brasil por conta do desrespeito à preservação ao ambiente e à destruição, em particular, da Amazônia. Você, que é jovem pesquisador, pós-graduando, deveria ver essa entrevista e esse seminário, pois o ministro deu uma aula de como não fazer um discurso e de o que uma pessoa que não tem nada a dizer diz quando precisa falar algo. Os argumentos que o ministro usou foram patéticos e vamos olhar alguns deles aqui, porque eles falam muito sobre o que você não deve fazer durante uma argumentação científica e a argumentação sobre um determinado tema. Em primeiro lugar, o ministro usou o velho chavão das questões internas, dizendo que esses são problemas do Brasil e que não interessariam a comunidade internacional, o que é uma bobagem, porque a destruição do ambiente, a promoção da extinção em massa de animais e de plantas constitui crime contra a humanidade e, portanto, é de interesse de todo mundo. Além disso, toda vez que alguém usa o argumento nacionalista, ele provavelmente está tentando esconder alguma coisa. O pensador inglês Samuel Johnson já havia falado que o nacionalismo é o último recurso dos canalhas. E o chargista e pensador brasileiro Milor Fernandes complementou dizendo que no Brasil ele é o primeiro recurso dos canalhas. Portanto, fique atento sempre que alguém levantar a bola do nacionalismo, tentando constituir uma espécie de grade em torno de um determinado tema para que outras pessoas não emitam opiniões sobre questões absurdas que ocorrem em uma determinada região do planeta. Em segundo lugar, o ministro mentiu de maneira descarada, dizendo que o Brasil protege o ambiente e não mata os índios, ao contrário dos americanos, que na pessoa do general Custer teria dizimado os índios americanos. Isso é obviamente falso. O Brasil destrói de maneira continuada o patrimônio ambiental que está no país. Por exemplo, hoje restam apenas cerca de 10% da Mata Atlântica e nos últimos 10 anos foram assassinados cerca de 1.000 índios em questões e brigas com grileiros e poceiros, em particular na região amazônica. Dos cerca de 60 milhões de índios que viviam nas Américas por volta do ano 1500, restam hoje pouco mais de 2 milhões. Portanto, houve assassinato em massa, inclusive no Brasil. Portanto, senhor ministro, sinto informar, a questão que o senhor levanta é falsa. Mas a questão principal que eu gostaria de abordar nesse vídeo é o terceiro ponto, que é o argumento final do ministro. É aquele que diz assim: vocês também mataram os índios e vocês destruíram as suas florestas, portanto, vocês não têm nenhuma moral para falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Esse argumento que é usado com muita frequência, inclusive no ambiente acadêmico, que faz menção a fatos do passado para tentar eliminar a discussão no presente, constitui, obviamente, uma falácia, por várias razões. Em primeiro lugar, o fato de que um erro tenha sido cometido no passado não faz com que esse mesmo erro no presente esteja correto e, portanto, ele precisa ser corrigido. Se os americanos destruíram suas florestas no passado, isso não indica que eles têm que defender a destruição da floresta no presente, porque podem ter aprendido com aquele erro. Em segundo lugar, a ideia de que as gerações são responsáveis pelos erros cometidos por seus antepassados é ridícula. Os meus netos não têm qualquer culpa dos erros que eu eventualmente tenha cometido ou venha cometer nessa vida. Diga-se de passagem, meus netos sequer nasceram,
Portanto, não há por que culpá-los pelos erros que eu tenha eventualmente cometido. Em quarto lugar, as sociedades não são homogêneas. Portanto, dizer vocês americanos destruíram as florestas não quer dizer rigorosamente nada, porque eu, por exemplo, não concordo em nada com o ministro Ricardo Salles, esse que promove a destruição do ambiente. Portanto, dizer que os brasileiros destroem as florestas é preciso dizer que brasileiros e que parte da sociedade brasileira de fato dá suporte a essas políticas esdrúxulas que eu mesmo, na minha parte, contesto. Aliás, diga-se passagem, ontem mesmo o ministro da Economia foi desmentido por seu colega do Meio Ambiente, que autorizou desmatamentos ilegais e invasões em terras indígenas por conta de garimpo. Então a gente vê que a ideia de que o Brasil protege os índios e o ambiente é falsa e foi negada ontem mesmo pelo ministro do Ambiente, Ricardo Salles. E em quarto lugar, e talvez mais importante de todos, é o fato de que todos têm o direito de mudar a opinião. Ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a ser refém de um erro cometido no passado ou a de manter sempre a mesma opinião, mesmo depois de ter concluído que aquela opinião é equivocada. Você, jovem pesquisador, pós-graduando, jovem docente, não tenha compromisso com seus pensamentos do passado se novas discussões e conversas com outros colegas revelaram para você argumentos que são suficientemente fortes para fazer você mudar de opinião. Se você for inteligente, você muda de opinião. E, portanto, é perfeitamente possível que alguém defenda uma opinião em um momento e no futuro, à luz de novos fatos, novos argumentos, ele apresente uma outra opinião, porque ele foi convencido de que o argumento anterior não valia mais. Diga-se de passagem, as sociedades mudam, as condições mudam, tudo muda no mundo e, portanto, também é normal que a nossa visão de mundo mude com ele. Então, não se veja refém dessa armadilha falaciosa do argumento utilizado pelo ministro Paulo Guedes. Enfim, o que nós vemos aqui é que o Paulo Guedes ontem mostrou de maneira clara que não tinha nada a dizer sobre esse assunto e, por isso, recorreu a chavões para defender um indefensável. O Brasil, infelizmente, mata índios e destrói o ambiente, como o Ricardo Salles mostrou ontem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.